De volta ao Ministério Amigos da Oração, você já fez seu contato? Nós estamos agora esperando a sua ligação. O escritório do Ministério está funcionando exatamente agora, para você falar com a gente, fazer seu pedido de oração e também se inscrever no Ministério. O Ministério de Oração não para. O Ministério de Oração é ininterrupto. E nós somos uma obra que já existimos há 10 anos. 10 anos. Eu, particularmente, sou membro da Assembleia de Deus, mas o ministério, como eu lhe falei, é interdenominacional. Então aproveite, conheça agora melhor o ministério. Aí está o nosso telefone fixo, também os celulares, o WhatsApp. Pelo Face também você pode se comunicar com a gente. Aproveite então, comecinho do segundo bloco, a gente vai conversar sobre santificação. Santificação. E a santificação em fuga. Você diria, pastor Rui, o que é isso mesmo que o senhor vai falar hoje? Eu convido você para ler um texto bíblico que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5 e o verso de número 22. Paulo escreveu assim: fugir de toda a aparência do mal. Fugir de toda a aparência do mal. Olha, falando sobre santificação em fuga, esse é um tema muito interessante na igreja, na nossa vida, a santificação. Nós ouvimos e vemos alguns irmãos dizerem atualmente: santo eu? Santa eu? De modo algum. Olha que eu não sou nem um santo, hein? Olha que eu não sou nenhuma santa. Você já ouviu isso na igreja? Pois bem, acontece que a santificação é para nós. A santificação é necessária. Quando Hebreus diz que sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas nós temos uma ideia de santificação como sendo algo assim divino. Nós esperamos que um anjo nos toque. Muito assim inspirativo para essa forma de entender a santificação é a experiência de Isaías no templo, o profeta Isaías. Ele acho que entrou no templo, embora a Bíblia não seja clara se isso é uma visão ou se realmente ele estava presencialmente no templo, quando teve uma visão extraordinária de Deus. Ele viu o trono de Deus, ele viu o Senhor, viu os querubins, viu os anjos do Senhor, os serafins melhor, serafins, que voavam e proclamavam a glória de Deus. E então ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E então eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Ai de mim, disse Isaías. A gente sabe que o anjo de Deus voou naquela hora, trazendo uma brasa que tirara do altar de Deus, tocou os lábios de Isaías e disse: isto te tocou. Imediatamente, Isaías volta-se para Deus e diz: eis-me aqui. A pergunta do Senhor: a quem enviaremos e quem há de por nós? Aí responde: eis-me aqui. Nós lemos esses textos e ficamos admirados. Nós dizemos: meu Deus, a santificação é algo assim, que nós recebemos de forma instantânea, de modo instantâneo. Bem, no relato da história da igreja existe a santificação instantânea. Alguns irmãos relatam que, orando em determinado momento, eles receberam um toque sobrenatural do Espírito Santo e foram impactados, libertos de determinados pecados. Agora, deixe-me lhe falar, isto não é a regra, isto é a exceção. Muito embora o Espírito Santo seja o agente de santificação, o nome dele já diz santo, muito embora seja ele que toma iniciativa no processo da salvação e da santificação, todavia, a santificação é um processo de mão dupla, onde coopera o Senhor com o seu servo, onde o crente coopera com Deus nesse processo. O que acontece então com a ideia da santificação? Nós achamos muitas vezes que a santificação é algo que nós vamos alcançar vindo totalmente do céu. Queridos, nós aprendemos pela Bíblia
que grande parte da santificação advém das nossas fugas. Advém exatamente de uma atitude em que nós não confrontamos o pecado, mas nós fugimos dele. É interessante isto. Quando você examina o ministério de Jesus, você vê que mesmo nos embates que Jesus tinha com os judeus daquela época, aqueles que replicavam a mensagem dele, que não aceitavam a palavra dele, Jesus não prega o confronto. Ele ensina os discípulos o seguinte: se vos perseguirem em uma cidade, fugir para outra. Se perseguirem outra, fugir para outra. O ensino de Jesus é o ensino em que nós não confrontamos. O próprio Jesus é o exemplo disto. Nós vemos que Jesus, além da instrução que ele dá, é exatamente assim que ele vive. E claro, eu não estou aqui me referindo a Jesus dentro do tema pecado, mas dentro do tema comportamental de Jesus. Jesus poderia ter ficado ali em Jerusalém, focado a atenção e a pregação desde o início contra aquelas pessoas, aquela forma de ver Deus que ele contestava. Mas não era assim que Jesus vivia. Jesus vivia dentro de um método claro, uma organização do tempo, então Jesus prefere fugir. Exatamente. Grande parte do ministério de Jesus é o ministério em fuga. Você pode ver, Jesus está prestes a ser morto na Judéia, ele foge para a Galileia. Depois de um tempo, ele desce a Judéia novamente. Ele nos ensina que a santificação deve ser assim também. Aí você diria assim, Pastor Rui, mas eu não devo resistir? Tiago nos escreveu no capítulo 4, verso 7, resistir, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. É verdade, mas ele escreveu primeiro, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, interessante é que essa fuga que o inimigo tem sobre nós, ou a partir de nós, o jeito de ele fugir de nós, deriva de quê? Exatamente de nós fugirmos também. Mas fugirmos dele, não fugirmos da tentação. Então, grande parte da santificação acontece quando nós evitamos o pecado. Aí está a grande diferença. Nós não vamos receber do Espírito Santo uma santificação que nos transforme em cristãos robôs. Não vamos. Nós não vamos receber do Espírito Santo um comando celestial que a todo tempo nos diga, enfrente isso aqui, lute com isso aqui. Não. Se você percebe que você tem uma fraqueza para a área da pornografia, fuja da pornografia. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz aos irmãos, irmãos, fugi da prostituição. Fugi da prostituição. Ou seja, o que ele está dizendo? Não confronte a prostituição, fuja. Então, como é que você foge? Vamos para o lado prático da questão. Você tem uma queda para a prostituição, você tem uma queda para o adultério. O que você deve fazer? Andar mais junto da sua mulher e do seu esposo. Você deve fugir adotando comportamentos práticos. Se você sabe que a sua tentação mora na rua B, vá por outra rua. Não pegue essa rua. Você está fugindo. É interessante que na experiência de José no Egito foi exatamente isso que aconteceu. José no Egito, ele literalmente fugiu da mulher de Potifar. Ele preferiu sair correndo nu, deixando as roupas das mãos dela, do que enfrentar o pecado. Ele percebeu que não tinha como continuar. Ele precisava fugir. Esse é o conselho que a Bíblia nos dá quanto à idolatria. Paulo escreve também, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Ou seja, nós vamos ser santificados à medida em que nós fugirmos do pecado. À medida que nós fugirmos daquilo que aborrece a Deus. A televisão está fazendo mal para você, alguns programas permissivos, mude de canal.
A literatura que você lê é uma literatura permissiva, ruim? Mude a literatura. Alguns amigos seus só lhe levam para o pecado? Deixe esses amigos. Deixe os amigos. Você precisa fazer escolhas. Então você vai sendo santificado. Junto com isso, o Espírito Santo vai trabalhando. Você vai se sentindo mais fortalecido. Vai se sentindo mais forte espiritualmente. Você está sendo santificado. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está libertando, está produzindo frutos e você está cooperando com Ele, fugindo de algumas situações para ser um homem santo, uma mulher santa. Jesus abençoe o seu coração. Aproveite então, ligue para a gente, o telefone está funcionando agora, o Ministério apostos para receber seu WhatsApp, sua mensagem, sua ligação. Jesus lhe abençoe. Volto já, espera aí.